Seja muito bem-vindo. Hoje em dia, com a radiologia digital, a gente tem uma evolução muito grande. Mas, logicamente, tem algumas coisas que a gente acaba duvidando, né, na área da radiologia. Por exemplo, quando você faz uma radiografia ortopédica, e aí? Que tipo de implante eu posso colocar nesse paciente? Será que o que eu estou medindo ali realmente é verdadeiro? E tem algumas formas da gente tentar descobrir isso. As radiografias, elas têm uma proporção de imagem, uma proporção de, de tela já bem definida. A área que você expôs ali o seu filme, né, isso já está previamente programado no seu aparelho de radiografia para que você tenha os pixels delimitando, respondendo para você em formato de medida mesmo, de centímetros, de metros, né, de milímetros. Mas mesmo assim, desde a base da radiologia, existe uma forma de você medir, né? Que todas as estruturas que você posiciona sobre a placa, se estiver logo em cima do paciente ali, você tem uma certa magnificação dessa imagem. Essa magnificação varia de 1 a 2%. E dependendo das vezes se você utiliza o filme, se você captura uma imagem embaixo de uma placa, né, daquela placa book, de um receptor de imagem, normalmente aquela magnificação vai ser de 10 centímetros. Mas ainda assim, resta ali algumas dúvidas, ainda assim, nem todo mundo pode ter essas informações, né, nem todo mundo pode ter esse conhecimento. E aí surge então uma forma inteligente, né, de se mensurar essas coisas, que é através de um marcador radiopaco, um magnificador de imagem. Tá? Então, um magnificador, o que é? Um elemento qualquer que você pode utilizar, mas por padrão, se você utiliza um que tem uma medida que só você conhece, outras pessoas que pegarem esse exame, por exemplo, podem não conhecer a sua medida, da onde você tirou aquilo da sua cabeça. Né? Então, minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês uma forma que a gente possa ter medidas dentro de um exame de raio-x e que essas medidas possam ser medidas exatas ou medidas confiáveis. Então, me acompanhe aqui, que eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador aqui agora, como é que a gente pode fazer essas medidas, né, e como elas podem ajudar na realização de um exame. Então, vem comigo. Então, fiquei aqui no cantinho da tela aqui para não atrapalhar a minha gravação. Aqui eu tenho duas imagens então. Tem uma imagem de um quadril com o membro pélvico estendido, as patinhas esticadas caudalmente, e um outro que é uma projeção em que a gente pressiona essa cabeça do fêmur para que ela se desloque em relação à cabeça tabular, a projeção de Flückiger. Repara que nessas duas imagens a gente tem dois artefatos de metal aqui, duas esferas de metal posicionadas ao lado direito do paciente, os dois exames. Tá? E o que essas esferas, então, o que essas estruturas podem ajudar? Quando você posiciona essas estruturas próximo de referências da anatomia conhecidas, por exemplo, aqui a gente tende a posicionar elas sempre na altura do trocânter maior do fêmur. Tá? E ali, logicamente, se eu quiser fazer, por exemplo, uma mensuração do terço distal do fêmur, aí aqui é uma coisa meio duvidosa, porque provavelmente essa mensuração não será tão precisa assim, porque o marcador está alinhado com técnica de paralelismo com o trocânter maior, não com o terço distal do fêmur. Tá? Aqui eu posso ter amplitudes, eu posso ter variações na posição desse membro. Então, essa medida, apesar de ser uma medida de referência, ela pode não condizer com a verdade na hora de eu fazer a minha mensuração aqui. Tá? Isso não é verdade, por exemplo, em alguns posicionamentos especiais que a gente faz. Posicionamento de Cora, por exemplo, né, um exame específico para avaliação e mensuração do fêmur. Mas o que é de interessante aqui? Ó? Quando a gente faz essas imagens, eu tenho algumas formas de medir isso. Tá? A primeira delas é eu traçando uma linha na porção mais distal de cada uma das esferas, e aí eu vou medir, né, qual é a distância que eu tenho da linha A
até a linha B, que eu fiz aqui. Tá? Então eu vou medir da porção mais distal da esfera 1 até a esfera 2. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa medindo da porção proximal. Se eu estou na porção proximal de uma, eu tenho que estar na porção proximal da outra. Tá? Então eu vou medir aqui, ó, da linha 1 até a linha 2. Tá? Então eu estou medindo da porção mais proximal aqui dessa esfera até a porção mais distal da outra. Ó. Então proximal da esfera 1, proximal da esfera 2. Distal da esfera 1, distal da esfera 2. Tá? A distância entre essas bolas, ou entre essas esferas, ela é uma distância conhecida de 10 centímetros. Então eu tenho, inclusive no meu marcador radiopaco, tem a informação que consta no próprio marcador, que ele tem 10 centímetros. Tá? E por que eu preciso saber disso? Porque quando eu vou levantando esse marcador em relação à captura da imagem, ele vai ampliando, ele vai magnificando. E essa magnificação, eu consigo mensurar ela. Então, se eu sei que ela tem 10 centímetros normalmente, e eu meço ela, por exemplo, ela tem 11 centímetros agora, eu sei que houve esse 1 centímetro que aumentou corresponde a 10% de magnificação. Então essa placa foi obtida, ou esse exame foi obtido com a placa embaixo da mesa. Tá? Daquilo que eu tinha comentado com vocês sobre essa magnificação de 10 centímetros. E se houve, por exemplo, 10,1, eu sei que houve 1% de magnificação. 10,2, eu sei que houve 2% de magnificação. Então, essas imagens foram obtidas com um marcador exatamente sobre a placa. Tá? Então, isso é uma das formas que eu tenho de diferenciar. E a outra forma, por exemplo, se eu fiz a captura dessa imagem e por alguma razão essa imagem só capturou uma das esferas, essas esferas também elas têm por referência ter 1 centímetro de diâmetro, exatos. Né? Então eu também sei que se eu posso utilizar somente uma das esferas para fazer essa mensuração também, reduzindo um pouco a minha referência. Então ela tem 10 centímetros de distância entre as duas esferas e cada uma das esferas tem 1 centímetro de diâmetro. Tá? Então dessa forma a gente consegue fazer a mensuração dessa imagem quando capturada, e aí eu consigo utilizar isso para fazer as minhas medidas, seja na ortopedia, seja em qualquer outra área da radiologia que você estiver utilizando. Detalhes, né, em relação a ele: na ortopedia a gente sempre identifica na face lateral, lateral e proximal. Então, no caso de uma exposição ventrodorsal como o quadril, eu vou utilizar o marcador do lado direito do paciente, na porção proximal do filme, no que seria o lado esquerdo desse filme. Tá? Então isso faz uma diferença legal ali na hora da captura das imagens. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre o magnificador radiopaco, o marcador radiopaco que auxilia na magnificação dos exames. Tá certo? Então espero ter contribuído e ajudado vocês aí. Me segue nas redes sociais, o professor Daniel Baptista no Instagram e Raio-X VET Oficial, você vai encontrar nosso canal lá no YouTube. Certo? Muito obrigado, espero vocês e contribuir com vocês aí na área da radiologia veterinária.